Sinceramente, eu nunca vi a Globo com um clima tão de velório igual o que aconteceu hoje. Pois é, o Lula foi dar um desperto dessa vez e conseguiu se safar ficando com o relógio da Cartier, ou seja, um relógio de ouro caríssimo. Só que sem perceber, ele conseguiu dar um jeitinho para que o Bolsonaro saísse ganhando nisso. Pois é, por que Lula pode ficar com um relógio caríssimo de ouro e o presidente Jair Bolsonaro, naquela época que ganhou as joias, não poderia ficar com elas? E a Globo não teve como esconder. Eu acho que essa doeu tanto na hora que eles tiveram que noticiar, falando que, pois é, acho que o Bolsonaro tem razão sobre as joias. E, aliás, podem ficar com o Bolsonaro. Entenda um pouquinho do que vai acontecer aqui. Recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria. O processo tratava de um presente, como você falou, um relógio de ouro que o presidente Lula ganhou na França em 2005, ainda durante o seu primeiro governo. E por 5 votos a 3, o plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ele entendeu que, por falta de uma norma clara para o tratamento de presentes recebidos por presidentes da República, Lula não precisa devolver o relógio. Segundo o ministro, uma norma como essa deve estar prevista em lei, o que é uma atribuição do Congresso. O Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que ele ganhou do fabricante Cartier em 2005, no primeiro mandato dele como presidente. Essa decisão abre a possibilidade de o mesmo critério vir a ser aplicado no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria. Vocês estão vendo, né? Então, pera aí. Se o Lula pode ficar com joia, o Bolsonaro também pode. Não tem essa, tipo, o Lula fica e o Bolsonaro não fica. Ambas as situações não eram diferentes. Receberam sendo presidentes da República. E para um é uma coisa, para o outro é outra. Fizeram aquele alarme imenso em cima das joias do Bolsonaro. O alarme grande que fizeram. Pois é, mas quando sabem que o Lula tem alguma coisa que é semelhante, eles fingem demência ou então liberam, como fizeram agora, para que o próprio Lula ficasse com o relógio caríssimo da Cartier. Ou seja, Bolsonaro também tem que ter esse direito, já que ele estava nessa mesma situação, e provavelmente a gente vai ver aí um prolongamento grande sobre essa questão das joias do Bolsonaro. Mas põe nos comentários o que vocês acham. Tá certo? Tinha que ficar com as joias? Não tinha? Tinha que devolver realmente para a República? Como que funciona para você aí? Põe nos comentários o que você acha que é certo. Pois é, mas no meio de questionamentos sobre joias, sobre governo Bolsonaro, governo Lula, uma coisa que caiu matando na época de campanha foi com certeza, vamos falar, a Amazônia, né? Vocês viram esses queridos artistas, que eu não vou nem botar a musiquinha deles. Se quiser saber aí, procura Salve Amazônia, uma música nem um pouco empolgante, mas fizeram esse alarme todo, fizeram canção, tudo bonitinho pro Lula ganhar, com coisa que se o Bolsonaro continuasse no poder, a gente ia acabar com a Amazônia em um mês, né? Mas parece que isso aconteceu, só que não com o Bolsonaro, aconteceu com o Lula. Pois é, números de queimadas na Amazônia 2024 já é superior. Tem ainda mais várias matérias que colocaram: a Amazônia vive recorde de incêndios em 2 décadas. Pois é, gente. E cadê essa galera que ficou aí falando: ai, Amazônia, salve a Amazônia? Pois é, não sumiu. Desapareceu, ó. Pois é, cachê, Lei Rouanet. Vamos falar, só esperar a Lei Rouanet ser liberada para depois desaparecer e fingir que nada aconteceu, né? Porque uma coisa é quando a gente vê as imagens como essa, que a Amazônia tá pegando fogo, que a Amazônia tá tendo um caos enorme e que praticamente fizeram um alarme só pro Lula ganhar mesmo, e não pela Amazônia de verdade. A situação da Amazônia não tá nem um pouco boa, e muito menos de outros climas do Brasil também, de outros biomas. A gente pode falar não da Mata Atlântica, mas o Cerrado, vamos falar vários outros, Pantanal também, galera. Quanto mais você fica fundo dentro dessa parte de flora e fauna, na parte do PT, cada vez fica pior. Ou seja, discurso, narrativa e ideologia, porque prática, isso aí é mais uma mentira contada dos governos petistas, não é mesmo? Uma coisa é o que eles querem, uma coisa é o que eles dizem, outra coisa é o que eles fazem. E aí a gente vem com quem? Com a própria Democraticamente, que é a Marina. Às vezes a gente até esquece que ela faz parte do governo Lula, né?
Mas ela citou que claramente o Lula teve vários empenhos ótimos com a questão da Amazônia e de outros biomas. Pois é, não sei vocês, mas pelo menos eu não vi nada de bom até agora com essa questão da natureza. Dá uma olhada na fala dela e depois vocês me respondam nos comentários. Vocês acham que isso tá certo ou acham que tiraram mais alguma informação aí perdida da Deep Web ou então, sei lá, tiraram da cabeça dele, como o próprio Lula já disse, inventa número e vê se cola, mas às vezes não cola não. Verificar que mesmo com todas as dificuldades, é possível ter política pública que faça o enfrentamento. E é possível, inclusive, a gente fazer deslocamentos. Antes, todos nós focávamos no desmatamento da Amazônia. Conseguimos resultados, aí todos focamos também em relação ao Cerrado. Estamos conseguindo resultado de... Com certeza, resultados que normalmente se dizem que os números sobem em desmatamento, em queimadas e na perda de flora e fauna. Mas, assim, resultados são resultados, sejam eles ruins ou bons. Ela só não falou qual era o nível do resultado, se era bom ou se era ruim. Deslocamos para Caatinga, para o Pampa, para os demais biomas. E conseguimos resultado, a gente faz o deslocamento para a área degradada. É assim que quem não é negacionista faz política pública. Não queremos mascarar a realidade. Queremos resultado que proteja a floresta, que proteja a biodiversidade e que mantenha as bases naturais do nosso desenvolvimento. É claro que quando você faz um esforço e consegue um resultado significativo, cada vez mais os esforços vão ficando mais complexos, mais difíceis. Mas mesmo assim, nós ainda temos aí muito o que evitar de desmatamento até alcançarmos o desmatamento zero. É muito animador e... Pois é, né, gente? Quem não é negacionista não faz o que o governo Lula fez, de deixar o pau comer, né? Ou seja, deixar a Yanomamis morrer, igual aconteceu, deixar com que os biomas brasileiros sejam devastados, deixar com que a saúde pública não seja. Não existe um governo mais negacionista do que o próprio governo petista. E, aliás, desmatamento zero, pois é, vão ter que lutar muito para fazer isso. Principalmente como vocês ainda já pegam e fazem com que a coisa piore, né? Ao contrário de melhorar. Aí é uma história ainda pior, né? Ou seja, pode aí botar a mão na massa e ver se vocês conseguem fazer milagre, porque milagre vai ser meio difícil. Mas, sei lá, né? Vai que, não sei, pede ajuda do Maduro para ver se consegue. É isso. Vamos lá, vamos falar de Maduro também dessa vez, tá? Não vou citar muito bem essa parte da Amazônia que você já conhece, esse lero-lero. É, porque tem 400 milhões de índios, vocês sabem, aqueles números estrondosos que o PT põe, que às vezes nem existe, não é mesmo? Mas vamos falar de um outro governo que também é mentiroso pra caramba, né? Que é o governo do Nicolás Maduro. Se não bastasse fazer o L, agora você vai fazer o M também. Pra galera de plantão que diz que o Nicolás Maduro não é um socialista e muito menos um ditador, apresento a vocês o princípio número 1 da ditadura, ou seja, a censura. Galera, quem tá aí vendo isso vai ver que as redes sociais estão começando a sumir da Venezuela depois que Nicolás Maduro ganhou. Olá, a Luciana Verdolim está chegando ao vivo e direto de Brasília com mais informações para a gente. A determinação, Colombo, é de um bloqueio, uma suspensão pelos próximos 10 dias. E essa suspensão começou ontem à noite lá na Venezuela por volta das 9 horas da noite. Nicolás Maduro tem reclamado muito das redes sociais, inclusive já divulgou informações, pedidos para a população local para desativar aplicativos de mensagem, para deixar de seguir as plataformas. E agora o antigo Twitter, o X, está bloqueado lá na Venezuela. Nicolás Maduro disse o seguinte, que a rede social e Elon Musk, que é dono do Twitter, violou todas as normas da própria rede social, incitando o ódio, fascismo, guerra civil, a morte e o enfrentamento entre os venezuelanos. E disse que lá na Venezuela se respeita a lei. Por isso foi assinada uma proposta pela Comissão, melhor dizendo, Nacional de Telecomunicações, que decidiu retirar do ar a rede social. Enquanto a suspensão estiver vigente, segundo o governo da Venezuela, o regulador de telecomunicações deverá estabelecer a medida administrativa definitiva, ou seja, se a suspensão do funcionamento
da rede social no país vai ser mesmo pelo prazo de 10 dias ou pode ser definitiva. A rede social. Pois é, gente. Vocês viram o que Nicolás Maduro tá fazendo? Lá na Venezuela tem justiça. Pois é, com esses ministros da Venezuela e ainda o Conselho de Justiça da Venezuela, eu acho que é mais correto vocês pegarem um dado, jogar no 2 ou 1 e ver quem ganha, que vai ser mais justo do que uma decisão que sai da boca deles. Não é mesmo? Pois é. Tiraram agora o X, porque dizem que o X dissemina ódio, dissemina... Então não tem... Gente, não tem nada mais assim, vamos falar. É mais liberal do que o X, né? O X, o Twitter, ele é tipo assim, terra de ninguém. Ele é terra sem lei. Você quer uma coisa mais nítida da verdade do que o Twitter? Impossível, né? E assim... Coisa de ditador é brabo, né? Vocês sabem, Nicolás Maduro, ele inventa cada coisa que você fica até com vergonha de ver. E vocês já viram o Exército Vermelho de Nicolás Maduro, que falou que tinha 5 milhões de pessoas votando? Pois é, a galera que tá marchando em prol do Nicolás Maduro tem a mesma quantidade de um formigueiro, bem pequenininho. Dá uma olhada. Que tiene Maduro, los 5 millones que tiene Maduro. ¡A la bola! Los 5 millones que tiene Maduro. Los 5 millones que tiene Maduro. Vocês estão vendo, gente? Isso aí não consegue nem encher um colégio eleitoral direito, que é essa quantidade de pessoas, e quem dirá, então, encher uma avenida, não é? Pois é, Nicolás Maduro tá caindo e quem não quer ver, finge demência mesmo, ignora os fatos. Mas, enquanto as pessoas estão aí preocupadas com a questão aqui do Brasil, eleições aqui e outros problemas que estão rolando no mundo, até mesmo Copa e Olimpíadas, pois é, a capital da Venezuela tá nesse estado. E adivinha, as redes sociais mostram isso pra gente. Por que será que Maduro quer tirar elas do país, hein? Muchos proyectiles de gas lacrimógeno. Los manifestantes responden con lo que tienen. Son muchos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos perdiendo algo que le tiraron los protestas. Sienten el aire ya, ¿verdad? Lacrimógeno. Vocês estão vendo, né, gente? Isso aí é a guarda bolivariana do Nicolás Maduro que tá atacando a população e criando caos entre as ruas para que, praticamente, o povo desista de se manifestar. Mas mesmo que Nicolás Maduro use todas as forças possíveis dele, pois é, as eleições da Venezuela ainda são nítidas que quem ganhou foi Edmundo González. E aqui tá um vídeo para vocês da hora de votação, né, gente? Claramente, vou te dizer, uma verdade que veio à tona, só que alguns países preferem não ver essa grande verdade escancarada na cara deles. Vocês estão vendo a diferença, né? O quanto de atas, isso foi só um vídeo, tá? A mais que tem para Edmundo do que para o Nicolás Maduro. Pois é, gente. Assim, né? A própria direita já publicou atas, já fez os esclarecimentos e o governo Lula ainda prefere esperar a situação e ver se consegue acreditar nas atas que nunca vão ser liberadas de Nicolás Maduro. Até mesmo porque o prazo já passou e mesmo depois desse prazo, meu anjo, deve estar fabricando aí tantas atas que nem sequer existe, não é mesmo? E aliás, Maduro não quer provar nada para ninguém, não. Ele só quer continuar a sua ditadura nítida lá. Então, o foco dele agora não é ter o apoio internacional, e sim conseguir eliminar a oposição na Venezuela. Não é à toa que a gente está vendo enquanto tudo está acontecendo prisões, ataques, sequestros. Não é à toa que isso está acontecendo. Maduro tem um plano muito grande por trás, que é se manter com esses fatos. Mas, vamos lá. Vocês já viram falar do corte do amor? Pois é.
Muita gente fala que é quando você é amarretado, então pegado pelo amor. E o governo Lula faz isso muito, né, gente? Vem com aquele discurso doce pro lado do povo e no final vai lá e te dá uma facada nas costas. Pois é. O governo Lula agora tá fazendo cortes, né? E a militância se sente traída. Dá uma olhada. Conviveu com a crise da dengue e não se mostrou, assim, ele não mostrou a comparação, ele não fez o contraste, que obviamente seria a favor dele, né? Porque qualquer coisa seria melhor do que o Bolsonaro. Então, o presidente Lula, no contingenciamento, que é necessário, né? Um contingenciamento de 15 bilhões, né? Hoje os jornais já estão dando, né? O Globo começou, agora também G1, Estadão, que o Farmácia Popular é o projeto mais atingido com os cortes que estão sendo feitos aí do contingenciamento do governo, né? Houve um bloqueio de 1,7 bilhão de reais, que é 36% do orçamento. O Vale Gás também foi cortado, né? Isso tudo para a população pobre, né? E quantas vezes a gente criticou aqui o governo Bolsonaro porque não dava bola para os programas sociais, porque não dava bola para o Farmácia Popular, tudo isso, Vale Gás, tudo isso. E agora o Lula, no governo Lula, pega as bandeiras do governo Lula, as velhas bandeiras do PT, e vai cortar exatamente aí. E aí é uma questão que não é apenas política, né, mas é também uma questão de comunicação e, principalmente, é uma questão de injustiça você cortar exatamente nos programas que atingem mais fortemente quem mais precisa do Estado brasileiro. Olha, como é que você pode explicar que o Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciam a ampliação do Pé de Meia, que é um programa também social para financiar, para criar aí uma poupança para os estudantes pobres que saiam do segundo grau? Eles anunciam numa sexta-feira a ampliação do programa em 1 milhão de estudantes. 3 dias depois, anunciam que o MEC, que o MEC diz? Que vai ser o programa mais cortado. Tanto o MEC quanto o Ministério da Saúde dizem que esses cortes não vão impactar os programas. Bem, a gente gostaria de entender essa aritmética. Ele quer justamente também falar sobre questão de orçamento que foi discutido na reunião, né, Lili? Pois é, né? É impressionante isso, né, Marcelo? Eu fico impressionada, sabe? Pois é, nenhuma coisa seria pior do que o Bolsonaro, segundo os jornalistas, a não ser o próprio Lula, não é mesmo? Mas, assim, as atrocidades do governo Lula não acabaram por aí e, querendo ou não, corte dentro da farmácia popular, ou seja, governo do amor que diz que vai ajudar os pobres é o que mais tá lascando com os pobres. Pois é, né? Vai te deixar pobre. Eu já falei pra vocês esse conceito. Eu acho que a história é diferente. Eu não acho que o governo é para os pobres. Eu acho que o governo é para te deixar pobre. A gente que não entendeu o conceito de direito e votou errado no Lula. Pois é. Agora, a farmácia vai ter um corte. E um corte aí chegou a 1,7 bilhões. Vai faltar muito medicamento, aliás. E além disso, o auxílio gás também vai ter um corte gigante em 550 milhões. Pois é, galera do amor adora dar uns cortinhos ótimos aí, não é mesmo? Ou será que isso aí é uma estratégia? Pois é. Põe nos comentários aí pra gente. A gente vai voltar com mais vídeos, mais conteúdos pra vocês daqui a pouco. Então aguarda aí que a gente já tá trazendo os conteúdos. Eu disse que eu ia trazer o vídeo do Pablo Marçal. Gravei o vídeo pra vocês do Pablo Marçal. Adivinha o que a Band fez, ó? Arrancou meu vídeo do ar. Mas é isso, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Não querem que a gente coloque a verdade para as pessoas. Então, fazer o quê, não é mesmo? Mas vou fazer um resumo para vocês. O que aconteceu? O Pablo Marçal pegou, colocou todos os candidatos assim, enfileirados e falou:
vou acabar com vocês. É o leve resumo, vocês têm que entender, e realmente fez isso. Eu acho que, sim, do discurso foi um dos melhores candidatos já vistos. Mas se caso o YouTube e a Band não colaboram pra gente publicar aqui pra vocês, dá uma olhada no TikTok, lá que você vai achar muito vídeo, ou até mesmo no perfil do Pablo Marçal, eu acho que vocês conseguem achar. E o debate foi muito bom, com certeza um dos melhores debates. Quando eu falo da Prefeitura de São Paulo, foi o da Prefeitura de agora, de 2024, né? Põe aí nos comentários e a gente já volta daqui a pouco.